Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui novamente com todos os senhores para continuar esse programa de formação continuada dos nossos conciliadores, do qual também se aproveitam, né, os nossos servidores, os nossos magistrados, essa parceria entre a SECOM, a Central de Conciliação, e a Escola de Servidores da Seção Judiciária de São Paulo. Nós já tivemos um primeiro evento fruto dessa parceria, uma palestra do professor Eros Grau, do ministro Eros Grau, há algumas semanas. Foi um sucesso, tanto pela qualidade da exposição, quanto pela audiência. Nós tivemos um número bastante satisfatório de pessoas que assistiram à palestra, e depois um feedback muito positivo, as pessoas elogiaram bastante. E eu tenho certeza que nós continuamos com a mesma qualidade nessa formação continuada, com a palestra do Dr. Alfredo hoje. Eu não pretendo aqui tomar muito do tempo do Dr. Alfredo, então eu apenas gostaria, antes de iniciar, de passar a palavra ao Dr. Bruno Takahashi, o juiz federal coordenador da Central de Conciliação de São Paulo. Bom, obrigado, Márcio. Boa noite a todas e a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o Dr. Alfredo pela oportunidade que vai nos dar de ouvi-lo num tema que me parece muito caro, a conciliação, pelo menos pelo título aqui, o direito, a literatura e o direito. A gente costuma falar, pelo menos na Central de Conciliação, que a conciliação se aproxima muito da literatura, na medida que a gente não tem o certo e o errado. Quando a gente vai interpretar o texto literário, a gente tem aquela terceira possibilidade, né, de ir por um caminho que normalmente não está trilhado, e além dessas dicotomias. Eu achei muito interessante o título e estou bem ansioso para que eu possa ouvir. Obrigado, Márcio. Obrigado, doutor Alfredo. Eu também gostaria de passar a palavra rapidamente ao Dr. Fernão Pompeu de Camargo, o juiz federal, coordenador substituto do nosso querido Serjúrio, Centro de Justiça Restaurativa da Seção Judiciária. Muito obrigado, Márcio. Gostaria de cumprimentar a todos, ao Bruno, ao professor Alfredo, à Norma, e também ao colega Caio Moisés, que gentilmente nos fez esse convite para estarmos hoje aqui participando desse momento, que é um momento que, para o Sejuri, é um momento de celebração. O Sejuri, que é o Centro de Justiça Restaurativa, aqui da Seção Judiciária de São Paulo, ele é um braço, né, muito importante, a nosso ver, da implementação da cultura de paz dentro da nossa instituição. E a gente vem procurando aprender a cada dia como fazer isso, né, de uma forma que a cultura de paz receba o reconhecimento que ela tem nesse período de transformação das consciências que nós estamos vivenciando. Então, em nome do Sejuri e da sua coordenadora, que é a juíza federal Kátia Lazarano Roncada, eu agradeço a oportunidade, agradeço a SECOM por essa importante iniciativa, não só essa, como muitas outras que vêm sendo capitaneadas pela SECOM, né, vêm sendo pensadas e colocadas em prática, e que a gente possa, a partir desse momento, construirmos juntos, dentro da nossa instituição, espaços qualificados de debate, de diálogo, porque não há nada mais importante neste momento histórico do que falarmos de cultura de paz. Não há nada mais importante do que vivenciarmos no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, palavras e ações, a cultura de paz. E é assim que nós vamos conseguir caminhar em direção à salvação da humanidade. Então, eu agradeço muito a oportunidade e parabenizo o professor Alfredo, eminente desembargador do Tribunal de Justiça. Acabei hoje consultando um artigo do senhor, o jurista inserido no mundo, presença e aprendizado. E dele extrair duas frases que gostaria de trazer aqui, pedir licença ao senhor, que o senhor menciona ali, na introdução, que o caráter de um homem é o seu destino. E também menciona que não há justiça sem presença.
mas faz questão de ensinar como se faz uma presença qualificada, e não uma presença meramente formal, que acaba sendo fruto não, mas acaba sendo causa de injustiças. E isso é o que nós precisamos juntos entender, como fazer essa transformação da cultura de violência para a cultura de paz. E a violência está presente dentro da nossa instituição e muitas vezes de forma velada, que a gente não tem dimensão, né? Não só a violência, mas como também alguns aspectos de autoritarismo, né? Então, tem muitas questões que nós precisamos refletir dentro da nossa instituição, seja nos processos judiciais, seja no ambiente interno, no tratamento entre nós, juízes e servidores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estamos à disposição para contribuir com a cultura de paz dentro da nossa instituição. Eu devolvo a palavra, então, ao Márcio. Obrigado, doutor Fernão. Eu queria, nesse momento, só agradecer muito o doutor Bruno, da Central de Conciliação, tanto pelo trabalho que tem realizado no Central, quanto pela iniciativa destes eventos de formação continuada. Agradecer também o doutor Fernão e a doutora Kátia pelo trabalho que realizam no Sejure, realmente nos ajudando a começar a trilhar os passos no sentido dessa cultura de paz, como ele disse, e ao Dr. Caio, diretor da nossa escola também, que sempre ajuda a organização desses eventos que são de muita qualidade. Dito isso, eu gostaria agora de apresentar o Dr. Alfredo Atier Júnior, o nosso palestrante desta noite. Dr. Alfredo é mestre em Filosofia do Direito pela USP, mestre em Direito Comparado pela Stanford University, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Ele é presidente da Academia Paulista de Direito, onde é titular da cadeira Santiago Dantas e é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele é membro de vários institutos e organizações, pesquisador, e tem uma longa atividade na área de pesquisa jurídica, em questão de meio ambiente, em questão de pesquisa jurídica. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Alfredo, é realmente uma honra para nós, da Justiça Federal, da Seção Judiciária de São Paulo, poder tê-lo aqui, Dr. Alfredo, e ouvi-lo esta noite. Estamos muito agradecidos e eu não quero me demorar mais, então passo a palavra ao senhor. Muito obrigado. Bem, boa noite a todas e todos, né? O meu agradecimento muito especial a todas e todos que vieram aqui para acompanhar esse nosso encontro, que para mim é um motivo de extrema felicidade, né? Eu queria dizer que, como eu disse por antecipação, eu vou tratá-los a todos de vocês, tá bom? Fica assim mais simples e objetivo, né? Sem muita formalidade, porque, enfim, nós estamos falando de justiça, de transformação da justiça, de uma justiça diferente, de uma justiça que se aproxima da cidade, né, da sociedade, então isso é importante. Então, para facilitar, eu vou fazer assim, mas é claro que, vejam, é sempre com muito respeito que eu me dirijo a todos vocês, a todas vocês aqui que estão aqui presentes. Eu queria agradecer muitíssimo a gentileza do convite. Para mim, eu aqui devo agradecer, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao Dr. Márcio, não é? Pela gentileza aqui da apresentação, agradecer muito ao Dr. Bruno pela possibilidade de estar aqui presente na escola dos servidores, não é? Esses eventos sobre conciliação, e os eventos são muito corajosos, né? Inclusive, o que me antecedeu foi justamente do professor, nosso querido professor Eros Grau, né, sempre professor, que veio falar sobre por que tem medo dos juízes, não é? E que coragem do Dr. Eros Grau de vir conversar com isso exatamente com juízes e juízas, não é mesmo? Maravilhoso, né, o trabalho que o professor Eros Grau desenvolveu
na academia e também no Supremo Tribunal Federal, o tempo que por ali passou muito breve. Eu queria agradecer a gentileza da presença do Dr. Fernão, não é? O trabalho da Justiça Restaurativa é um trabalho maravilhoso, não é? Um trabalho renovador, não é? E a gentileza da citação, a gentileza da apresentação também, e compactuo plenamente com as palavras que o Fernão dirigiu a todos a respeito da questão da justiça, que eu acho extremamente importante. Vou falar um pouquinho sobre essa questão da presença hoje também com vocês, não é? Eu queria agradecer a doutora Tamires, muitíssimo, né, que é conciliadora aí de vocês, pelo contato, pelo convite. Agradecer a Sandra, a Norma, a Elaine, enfim, a Aline, não é? Espero que o doutor Hélio também, que está presente. Agradecer a doutora Kátia, que foi referida pelo doutor Fernão e pelo doutor Márcio. E dizer que, para mim, é realmente um prazer estar aqui e poder falar sobre esse tema, né? É tão difícil a gente se encontrar para falar sobre esses temas, que são os temas fundamentais. O doutor Fernão foi muito, muito feliz ao referir o fato de que hoje, mais do que nunca, nós precisamos dessa cultura da paz, ou seja, da construção da paz, que para todos nós ainda é um enigma, não é? Porque nós estamos inseridos numa sociedade e, sobretudo, dentro de uma comunidade jurídica em que a cultura da paz não é ainda compreendida em toda a sua extensão, e nós ainda aprendemos muita coisa no direito que não tem a ver com a cultura da paz, não é? Então, vamos tentar caminhar um pouquinho sobre esse tema, e eu escolhi falar um pouco sobre o direito e falar um pouco sobre a literatura. Para mim, eu gosto muito da concepção que eu chamo de poética do direito, ou, se quiserem, poética do direito. Eu acho que ela traz muitas contribuições importantes para a nossa reflexão no dia a dia, né? Inclusive para julgar, né? Para conhecer os conflitos, para dialogar com as pessoas que vêm nos procurar na justiça todos os dias, não é? Então, isso eu acho extremamente importante. Eu vou tomar a liberdade, então, de clicar aqui no botão para a exposição das transparências. Aqui, transparência é coisa de velho, né? Seriam os slides. Antigamente que se falava transparência, porque de fato eram transparências, né? Muito bem. Então, eu denominei a minha apresentação de transformação de conflitos e construção da paz, direito e literatura. E, como primeiro passo, eu vou falar um pouquinho sobre o Centro Internacional da Paz da Academia Paulista de Direito. A Academia Paulista de Direito é das academias brasileiras a mais antiga, né? Ela foi fundada no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o seu primeiro presidente foi o professor Cesarino Júnior. Isso é muito importante, porque o professor Cesarino Júnior, ele é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do direito do trabalho, da ciência do direito do trabalho no Brasil. E ele foi não apenas um professor ilustre, que chegou a ser catedrático na época, seria hoje o professor titular, tanto da Faculdade de Direito da USP, quanto da Faculdade de Medicina da USP, quanto da Faculdade de Economia da USP. Foi um colecionador de cadeiras, né, acadêmicas, e ele, então, teve a feliz ideia de fundar a Academia Paulista de Direito, que é uma fundação, né, de direito privado, e tem sede aí pertinho da sede do Tribunal e da Escola dos Servidores, não é? Aí na Avenida Paulista, quase em frente ao MASP, né, ao Museu de Arte de São Paulo, e do lado do Parque Trianon, o famoso Parque Trianon. A academia, ela teve entre os seus fundadores o professor Miguel Reale, que foi reitor da USP, o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que foi reitor da PUC, enfim, vários professores e professoras, não é, que
estavam, e também profissionais, desembargadores, desembargadoras, enfim, pessoas, juízes, juízas, profissionais do Ministério Público, da advocacia, e ela estava preocupada, na época, em criar um ambiente de debate acadêmico que permitisse um pouco mais liberdade do que a universidade, na época, muito pressionada por um regime autoritário, não é? Regime político autoritário, passava. É bom lembrar, eu gosto sempre de lembrar isso, desde que eu assumi a presidência da academia, eu fiz uma recuperação da história da academia, que é muito importante, mas é importante lembrar que o professor Cesarino Júnior, ele era afrodescendente, ele era negro, e também descendente de indígenas. Ele foi o primeiro catedrático da Universidade de São Paulo, o primeiro titular da Universidade de São Paulo, negro e descendente de indígenas. Isso é uma coisa importantíssima. Isso ocorreu em 1939, né? A USP foi fundada em 1934, e isso demonstra, digamos assim, os laços que a academia tem com a conformação atual da busca de novas raízes para o pacto constitucional brasileiro. Né? Nós, quando falamos de justiça, quando falamos de academia, quando falamos de paz, nós estamos falando sempre da ideia de Constituição, não é? E que, sobretudo, isso que a nossa Constituição especificamente chamou de Estado Democrático de Direito, e um dos objetivos fundamentais postos na Constituição é exatamente a paz, não é? É a construção da paz, é a solução pacífica dos conflitos, como denomina a Constituição logo na sua abertura, os seus primeiros 4 artigos, que são artigos muito bonitos, muito bem elaborados e muito inspirados, né? Bom, ali dentro da Academia Paulista de Direito há vários núcleos de pesquisa que eu fundei desde 2017, um deles voltado aos direitos humanos, outros voltados a questões sobre literatura e direito, cinema e direito, economia e direito, sociologia e direito, criminologia, enfim, há vários núcleos de pesquisa, ou centros de pesquisa, que, segundo a minha concepção, esses centros de pesquisa, eles deveriam estar voltados a analisar os temas que são temas de fronteira do direito, ou seja, os temas em que o direito dialoga com outros saberes, não apenas os saberes da academia, os saberes universitários, mas também os saberes tradicionais, não é? Enfim, nós vivemos num país que tem um povo indígena extremamente importante. São Paulo foi muito, muito influenciada na sua história pelos povos indígenas, pela cultura indígena, né? Então, também isso é extremamente importante, os saberes tradicionais, os saberes das periferias, as culturas das periferias, não é? Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso no curso da nossa conversa de hoje. E um desses centros é o Centro Internacional da Paz, que tem um projeto voltado exatamente para a pesquisa, em primeiro lugar, e os estudos, não é? Mas para a participação e a extensão à sociedade, né? Todos os núcleos têm esse lado de participação e extensão da sociedade. Eu considero que é extremamente importante que o direito se abra e a justiça também se abra para o diálogo franco com a sociedade, não é? Nós vivemos numa sociedade brasileira, mas numa sociedade internacional também, mas o Brasil, vamos falar do caso específico do Brasil, mas nós poderíamos falar do mundo, não é complexo de inferioridade dizer isso, porque isso é exatamente um reflexo do que acontece no mundo com as especificações brasileiras. Mas nós vivemos numa sociedade em que nós presenciamos todos os dias muitas e muitas injustiças, não é? E é preciso que nós, que somos juristas, né, eu gosto sempre de usar o termo jurista, prefiro ao termo profissionais do direito, operadores do direito, porque o termo jurista, que reúne todos os profissionais, todos aqueles que se dedicam ao direito, todos aqueles e aquelas que se dedicam ao direito, ele continua com a raiz na ideia de justiça, né? Nós estamos para fazer justiça. O direito tem esse objetivo, não é? Ele não pode esquecer desse objetivo e nós não podemos esquecer disso no nosso dia a dia.
Portanto, a gente tem que preservar o termo jurista. E, portanto, nós todos que somos juristas precisamos conversar com a sociedade, porque a sociedade, como é uma sociedade de injustiças, ela, portanto, tem muitas pessoas que são vítimas dessas injustiças. E para que a gente possa construir, de fato, a justiça, uma justiça verdadeira em nosso país e no mundo, é preciso ouvir essas pessoas, é preciso que haja uma tendência, haja um compromisso de escuta, de escutar a sociedade, escutar essas pessoas que hoje estão se expressando. Há uma busca muito interessante e importante na sociedade de expressão das diversidades, né? E dentro dessas diversidades, há muitas que foram vítimas e são vítimas de preconceito, de violência de várias ordens, né? Dos poderes estabelecidos, os poderes econômicos, os poderes sociais, poderes políticos e assim por diante. E, portanto, é preciso ouvi-las para que a gente possa construir, de fato, uma justiça diferente, uma justiça mais próxima daquilo que é a realidade, né? Uma justiça que não seja nem otimista e cega para os problemas e nem pessimista e cega para as soluções dos problemas. Uma justiça realista, ou seja, que enxerga os problemas, mas tem a coragem de empreender respostas, de levar avante soluções, né? Isso que é bonito que vocês estão fazendo aí na Escola dos Servidores e na Justiça Federal. Já estive aí e eu digo sempre que sou um fã do trabalho que vocês desenvolvem, né? Desde o pioneirismo lá atrás, naquele centro do juizado especial, que vocês já faziam uma série de atos no sentido de realizar o direito mais cedo. Eu me lembro de muitos diálogos com a doutora Leila, na época, que faz muito tempo que não vejo, tenho saudade dela, que foi minha colega lá na Unesp, né? Nós somos colegas em docência, né? Depois, puxa, tenho saudade da Leila. Mas, então, isso é um pouquinho desse Centro Internacional da Academia para vocês. Eu tenho trabalhado com o tema da solução de conflitos e com aquilo que na órbita internacional se chama ADR, ou Alternative Dispute Resolution, ou seja, soluções alternativas de conflitos. Tenho trabalhado desde a década de 90, no início da década de 90, ainda antes das iniciativas relativas à lei de arbitragem de 96, né? Isso porque eu fui muito influenciado na minha vida acadêmica, né? Eu estudei tanto direito quanto história na Universidade de São Paulo, mas eu fui influenciado por um professor especificamente, que foi o professor Guido Fernando da Silva Soares, já falecido, lamentavelmente, mas que foi um pioneiro na difusão do Instituto da Arbitragem no Brasil. Como sabe, a arbitragem, a Lei Brasileira da Arbitragem, original de 96, ela seguiu estritamente, foi apenas uma tradução para a língua portuguesa e para o direito interno brasileiro da Lei Modelo UNCITRAL, né, que é a Agência das Nações Unidas, da qual eu participo como membro observador, que são os membros que não são representantes do Estado, mas são convidados a participar dos debates e da formação dos trabalhos dessa agência da ONU, que é uma agência da ONU voltada para a emissão de regras, estándares para o direito da comunicação ou do comércio internacional, como se dizia antes, né? Hoje o comércio tem a ver com muitos outros aspectos, tem a ver com aspectos culturais, aspectos de inovação, aspectos que são muito mais amplos do que só a visão muito estrita econômica da ideia de comércio, né? Então, voltada a isso. E a nossa lei foi uma tradução dessa iniciativa da UNCITRAL. Muitos países do mundo não tinham uma cultura desses meios que são chamados no ambiente internacional de meios alternativos de solução de conflitos. A partir dessa iniciativa da ONU, eles passaram a adotar. Por exemplo, a Alemanha não tinha nenhuma tradição de arbitragem e ela inicia o seu processo de implantação da arbitragem a partir
no final da década de 90, exatamente como o Brasil, né, e outros países do mundo, inclusive outros que tinham uma cultura de arbitragem, de meios alternativos, como eles se chamavam, também fizeram adaptações, né, o caso da Inglaterra, por exemplo, que fez adaptações importantes naquele tempo. Então, nós todos estamos juntos, né? O Brasil está junto com o ambiente internacional na construção desses novos meios, né? É claro, existem muitas influências, muitas contribuições internacionais, mas o Brasil também tem o seu papel de levar avante inovações e levar também contribuições. Isso é muito importante, não é? Esse trabalho, por exemplo, dos centros de justiça restaurativa, eu acho de primeira importância, de primeira grandeza, e o mundo quer saber o que o Brasil está fazendo, quais são as ideias que são geradas aqui. E a gente precisa gerar ideias, é isso que eu sempre gosto de dizer. A gente não pode ficar restrito a imitar ou copiar. A gente pode gerar ideias, a gente tem uma realidade específica, nós temos juristas, tanto na vida prática como na vida acadêmica, que são capazes de fazer isso. Muito bem. A minha intenção, hoje, falando com vocês, é abordar dois aspectos que eu considero extremamente importantes, que são o aspecto da recomposição, da ligação entre o direito e a democracia, portanto, da justiça e da democracia, e o aspecto da recomposição do liame entre justiça e paz, né? Com relação à ideia de justiça e democracia, eu refiro, quer dizer, a necessidade de fazer uma recomposição dessa ligação. Porque quando o direito efetivamente surgiu na história, ele surgiu vinculado à experiência democrática, né? Isso é muito importante. E a literatura serve para demonstrar essa ligação. Quando eu for falar um pouquinho mais à frente sobre esse vínculo do direito com a literatura, eu vou mostrar claramente como a literatura adiantou, ela esteve à frente, era como se ela tivesse estendido, em primeiro lugar, esse percurso que fez a construção da ligação entre direito e democracia. Como é que isso se expressa, não é? Como é que se expressa essa ligação entre direito e democracia? Na experiência da antiguidade, né, sobretudo a experiência ateniense, né, chamada pelos próprios atenienses de escola da Grécia, né, escola da Hélade, né, da escola helênica, né, os gregos, como nós chamamos, jamais se chamavam de gregos. Os gregos eram um dos povos que foram encontrados pelos romanos no processo de domínio do território da Hélade. E, a partir daí, nós, que utilizamos a língua latina, passamos a chamá-los de gregos. Mas, na verdade, eles eram os helenos, né? Portanto, é a história helênica. Isso é importante, porque eles tinham uma visão do que seria a reunião de todas as cidades que compunham essa expressão do helenismo, não é? Então, portanto, havia, a par de uma visão política, porque voltada especificamente para as cidades, havia uma visão internacional extremamente importante, que era a visão que conformava, efetivamente, a cosmovisão de mundo daquele momento, né? Portanto, não havia um isolamento das cidades, mas, isso sim, uma conexão constante entre elas, né? De várias formas, né? Isso é importante a gente lembrar, porque quando os europeus chegaram às Américas, e sobretudo ao território que depois veio se chamar de Brasil, né, que é o nosso território, eles vão encontrar uma realidade muito, muito semelhante a essa realidade que vivia a Hélade, né? Portanto, a Península Balcânica, né, como nós chamamos, e a Magna Grécia e o sul da Itália, enfim, todos os territórios que eram habitados pelos helenos e falavam a língua grega, né? Muito bem. Mas é exatamente em Atenas que vai se expressar pela primeira vez o direito
e ele se expressa exatamente por causa do ambiente democrático. Sem democracia não existe direito, assim como sem democracia não existe política. Né? Eu queria frisar isso com vocês, que eu considero isso muito importante, porque a gente está acostumado a ler nos manuais do direito, os manuais de direito constitucional, e mesmo nos manuais de ciência política, que existem vários regimes políticos, não é? Que seriam a aristocracia, a monarquia e outros tantos que seriam derivados desses, ou variações desses, ou desvirtuamento desses. Mas o único regime realmente político é a democracia. Não existe outro regime político senão a democracia. Por que é a democracia o único regime político? Porque aí há uma vinculação, que é uma vinculação cultural extremamente forte, não é? Que é a vinculação que eu estipulei aí como política e cultura. Não dá para estudar isso em toda a extensão, senão nós vamos ficar aqui até a meia-noite conversando sobre esse assunto que é apaixonante, mas só há política quando há democracia. Por quê? Porque a democracia é o regime da cidade por excelência, né? A cidade, na antiguidade, chamava-se polis. E, portanto, a qualidade da vida citadina, a vida na cidade, era a política, politique, não é? Muito bem. Qual é o regime que permite que todos os que compõem a polis participem das decisões que são decisões importantes para a vida comum? É o regime da democracia. Quando outros regimes usurpavam o poder, como era o caso da luta constante com o regime da oligarquia, a política desaparecia. Por quê? Porque apenas alguns tomavam decisões e não havia efetivamente a atenção para a conformação da cidade. É bom a gente lembrar sempre o seguinte: é difícil a gente ter essa dimensão, porque nós vivemos na modernidade e nós já vivemos a experiência do Estado, não é? Quer dizer, a forma Estado. Mas ali, para a realidade helênica, não havia Estado. A gente traduz errado quando diz cidade-estado para polis. Não, está errado. É apenas cidade. É polis. E o que significa polis? A polis é o conjunto dos seus politas. A polis é o conjunto dos cidadãos. A ideia geográfica de uma cidade não tem nada a ver com a ideia fundante do conceito de polis. Portanto, só há política porque os politas participam das decisões, participam da vida pública. Então, como se trata, a gente não deveria nem chamar, a gente não deveria nem dizer assim, Atenas, nós deveríamos dizer os atenienses, não é? Tanto assim é que era possível, assim, sem qualquer tipo de dificuldade, os habitantes de uma cidade, os politas, mudarem de lugar e, portanto, a cidade, a polis, os acompanhava. Não havia qualquer tipo de nostalgia dessa cidade abandonada, porque a cidade, na verdade, eram os próprios cidadãos. Isso é extremamente importante. Daí porque, inclusive nesse texto referido gentilmente pelo Dr. Fernão, eu digo que o termo correto para traduzir política para a nossa realidade é cidadania. Não é? Como nós utilizamos o termo latino civitas, não é? Civitas, para designar essa realidade que é a polis antiga, então a qualidade da vida na cidade, para nós, não precisa mais ser chamada de política, ela tem que ser chamada cidadania. E isso é importante porque cidadania a gente sabe o que é. Política é uma coisa abstrata para nós, exatamente porque ela está desligada do próprio nome de todos nós, que nós somos cidadãos, porque nós vivemos na cidade. A política era própria dos politas, e a cidadania é própria dos cidadãos, como nós somos, não é? Muito bem. Depois eu vou falar sobre a justiça como poesia e praxis, exatamente porque eu vou falar sobre a questão da literatura. Muito bem. A justiça, para mim, ela
não é uma instituição, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a ideia da desinstitucionalização da justiça, que eu acho muito importante. Ela está presente em todos esses meios que são chamados no ambiente internacional de alternativos, mas que eu acho errôneo traduzir o termo Alternative Dispute Resolution para a língua portuguesa e para a nossa cultura como alternativo. Porque, na verdade, o que o termo quer dizer no ambiente internacional é que esses meios são autônomos ou voluntários, ou seja, são meios de conhecimento e solução de conflitos que são escolhidos, em que há verdadeira participação, em que há o entusiasmo de produzir as soluções, produzir as transformações, produzir as opções das próprias pessoas envolvidas. Então, eu chamo esses meios de meios autônomos de resolução de conflitos, ou meios voluntários, né? Eu preferia no começo voluntários, lá atrás, nos anos 90, e hoje eu prefiro usar o termo autônomos. E eu não gosto, com todo o respeito aos nossos colegas lá do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, que tem feito um trabalho importante, sobretudo de fiscalização, né, do desempenho das Alfredo. Oi, desculpe. Eu entendo, portanto, que esses meios são autônomos, né, ou voluntários de solução, de transformação de conflitos, de conhecimento de conflitos e controvérsias, né? Eu não gosto do termo que vem sendo adotado como meios adequados, né, de solução de conflitos. Não gosto desse termo, por duas razões. A primeira delas é porque esse termo adequado, ele foi escolhido porque ele se adapta à teoria processual. E durante muito tempo aqui no Brasil, por razões históricas, eu não vou contar para vocês como é que isso aconteceu, é uma história interessante, fica para outro momento, mas por razões históricas, o direito processual tomou o controle absoluto, né, do desenvolvimento da teoria jurídica, e isso, graças a Deus, está passando, hoje está havendo um maior equilíbrio, digamos assim, com outras áreas do direito, sobretudo do direito material, mas acabaram escolhendo entre as qualidades, né? Na época, quando eu escrevia e falava, eu dizia que os meios voluntários ou autônomos, eles tinham uma série de qualidades, uma delas era a adequação, mas não no sentido processual. E no final das contas, isso daí acabou sendo adotado pelo vocabulário oficial do CNJ, mas eu não gosto desse termo, e, em segundo lugar, não gosto dele, porque a gente não deve buscar meios adequados, né? Não é isso que nós estamos em busca, não estamos em busca de meios adequados. Nós estamos em busca dos melhores meios e que sejam democráticos, ou sejam para todos. Porque meio adequado, e lamentavelmente já ouvi inclusive esse discurso feito inclusive por gente que milita na área da arbitragem, significa que existiria um meio adequado diferente para cada pessoa, para cada grupo social. Há aí um tanto, lamentavelmente, de preconceito na ideia dos meios adequados que a gente tem de superar, né? São meios autônomos, a gente tem que frisar essa ideia, porque essa ideia da autonomia, ela está vinculada à ideia da democracia também. Ou seja, as pessoas, na verdade, elas assumem o poder, assumem a capacidade de resolver os seus conflitos. É um aprendizado, é uma tomada de consciência, como se diz desde Paulo Freire, uma espécie de empoderamento com relação à capacidade, à possibilidade de resolver os conflitos, de entender os conflitos, de melhorar a própria vida, de se aprimorar, de superar traumas, de superar dificuldades. Enfim, é um percurso que tem que ser valorizado nesse sentido da capacidade, da assunção de poder, da capacidade jurídica, né? E não, o termo adequado, lamentavelmente, não dá essa ideia, e dá uma ideia negativa, e é por isso que eu sempre tenho criticado, toda vez que posso falar e escrever, a utilização desse termo. A justiça é, portanto, um espaço-tempo
em que os conflitos são apresentados em primeiro lugar. Não é? A justiça ela se institucionaliza no curso da modernidade, ela se torna, quando a gente fala em justiça, muitas vezes as pessoas não pensam no valor da justiça, ou na própria virtude, ou na paixão da justiça. A justiça é uma capacidade humana extraordinária, né? Mas as pessoas acabam pensando na justiça como se fosse um prédio, como se fosse um conjunto de pessoas togadas, de pessoas que falam palavras difíceis, que são detentoras de um saber esotérico, não é? Mas a justiça não pode ser isso, né? Porque quando nós pensamos nessa justiça institucionalizada, nós devemos lembrar que essa é uma justiça que constrói e reproduz muitas injustiças e acaba estruturalizando essa injustiça social. Não é? Se você examina a jurisprudência dos tribunais, mas não é apenas no Brasil, não estou fazendo uma crítica aqui, mas no mundo inteiro. Se você vai examinando a construção das jurisprudências nos tribunais, a gente vê que essa construção, em muitos casos, ela se volta apenas a uma espécie de conformismo com realidades sociais. E a justiça verdadeira não é uma justiça que permite que essas injustiças se estruturalizem, se organizem, se ordenem. Não, ela precisa mudar. Então, até hoje, nós temos uma espécie, com essa institucionalização, nós temos aquilo que eu chamo de uma alienação da capacidade jurídica das pessoas. As pessoas, quando vão a essa justiça institucionalizada, não é? Elas, de certa forma, entregam a esse poder, né, que não é delas, a esse poder do Estado, entregam a esse poder a capacidade que teria de solucionar os seus conflitos, de entendê-los. Então, o primeiro passo é uma espécie de alienação, uma espécie de expropriação. E com isso, esses conflitos sociais acabam sendo reproduzidos, trabalhados, mesmo resolvidos, claro, e às vezes de forma muito brilhante, com o conhecimento jurídico que têm os nossos juízes, nossas juízas, os profissionais, os juristas em geral, advogados e advogadas, claro, que são conhecimentos muito sofisticados, né? Mas essa solução, às vezes, é a melhor solução existente. Em alguns casos, não há outro meio senão esse processo de expropriação. Por exemplo, no caso muitos casos, por exemplo, ligados à justiça criminal, é claro que não se pode permitir que haja uma resposta social do tipo linchamento de pessoas. Então, a justiça tem essa função de proteção, né? Mas mesmo no direito penal, como a gente sabe, inclusive pela evolução da teoria da justiça restaurativa, é possível haver participação, e participação torna a justiça mais virtuosa. Ou seja, a justiça precisa estar vinculada à democracia e a justiça precisa estar vinculada à paz. Muito bem. A justiça também precisa estar vinculada aos direitos humanos, não é? Isso porque, pensando sobre a finalidade da justiça, nós precisamos lembrar que nós vivemos, até recentemente, aquilo que se chama de ordem internacional dos direitos humanos, não é? Existe uma ordem internacional, uma construção internacional dos direitos humanos. Eu costumo sempre salientar nos meus textos, nas minhas aulas, nesses momentos que eu posso conversar, assim, então, aqui espero que esteja sendo agradável para todo mundo, que os direitos humanos sempre tiveram essa vocação internacional. Em todas as declarações, desde lá do século XVIII, isso está presente, não é? Quer dizer, está presente o caráter internacional, do diálogo internacional. Assim como, na antiguidade, estava presente o diálogo internacional das políticas, ou seja, das democracias também, não é? E elas se defendiam dos avanços oligárquicos. E aqui também, a proteção aos direitos humanos, ela transcende a ideia de Estado, não é? Isso é muito importante, ela sempre foi concebida dessa forma. Mas desde o fim do segundo conflito mundial do século passado, né, desde da segunda metade da década de 40, né, do século XX,
foi se construindo, se costurando essa ordem internacional dos direitos humanos, à qual a nossa Constituição adere absolutamente. Né? Quando ela diz que o Brasil é um Estado democrático de direito, o Brasil reconhece os tratados e convenções internacionais que faz parte, como também compondo a própria Constituição. Né? Aliás, uma questão que, lamentavelmente, até hoje não foi entendida pelo Supremo Tribunal Federal em toda a sua inteireza, assim como também não foi também pelo legislador, que acabou mudando também a configuração da Constituição original de 88, para fazer uma especificação relativa a quórum, que, na verdade, é um equívoco com relação ao próprio espírito das normas constitucionais, que eram desde o artigo 1º, não é, passando por todo o artigo 5º, claro, mas depois, lá atrás, quando fala de meio ambiente, fala da família, fala de vários outros, educação, cultura, etc., em todos eles está presente essa ideia da Ordem Internacional dos Direitos Humanos. Não vou fazer aqui a recuperação de todas as declarações que houve, né, desde a declaração da ONU de 48, passando pelas declarações, as duas declarações de dezembro de 66. Não vou falar sobre a precedência da nossa declaração americana, e depois ela se modifica com o Pacto de San José de Costa Rica. Não vou falar sobre a Declaração Europeia, que é imediatamente posterior à Declaração Universal. Mas vou dizer que, a partir da segunda metade, ou já no início da década de 70 do século passado, mas sobretudo da segunda metade, e no curso dos anos 80, vai começar a haver uma transformação dessa Ordem Internacional dos Direitos Humanos para aquilo que eu chamo de Ordem Internacional dos Deveres e Responsabilidades. Não é? Isso já se apresenta, por exemplo, na Declaração Africana, dos Direitos dos Povos e de Direitos Humanos e dos Povos, não é? Mas isso vai se destacar especificamente, aqui está errado o termo responsabilidade, desculpa aqui no slide, mas isso vai se destacar, sobretudo, nas declarações relativas ao direito ambiental, né? ao meio ambiente. Né? Isso vai começar a se destacar ali. E há várias demonstrações de que essa ordem se altera de uma ordem internacional de direitos humanos para uma ordem internacional de deveres e responsabilidades. Não é? Hoje o Brasil tem sido cobrado internacionalmente porque está devastando o seu meio ambiente de uma forma atípica. Né? Há um crescimento de devastação nos últimos 2 anos do meio ambiente da ordem de quase 13%, sobretudo da Amazônia, o que é uma preocupação, vejam, internacional, não diz respeito apenas a nós aqui. Nós também protestamos, nós também reclamamos, mas isso também está na órbita do interesse, né, e da observação internacional. Mas essa ordem de deveres e responsabilidades, ela se destaca da Ordem Internacional dos Direitos Humanos na medida em que ela impõe muito mais obrigações no sentido de preservação, de respeito das diversidades, inclusive humanas, não é? Do que efetivamente apenas a afirmação dos direitos. E ela supera a Ordem Internacional dos Direitos Humanos quando ela começa a refletir sobre a possibilidade, né, hoje já concreta, de que as próprias coisas, né, tenham direitos, independentemente dos humanos. Né? É uma recuperação de um percurso da antiguidade que reconhecia direitos próprios às coisas, né? Mas que hoje, a partir da década de 70, mas sobretudo na década de 80 e na década de 90, né, com a declaração de 92, né, a Rio 92, ela começa a perceber que as coisas efetivamente têm que ser reconhecidas como direitos. Né? É uma tendência, inclusive cultural e da própria teoria da arte, de passar a observar a capacidade de comunicação das próprias coisas, né, dos próprios objetos, né, que a gente retirou desse processo
que a modernidade estabeleceu de desencantamento do mundo, como dizia Max Weber, né? A gente tirou das coisas o seu caráter mágico, a sua presença, né? O seu fetiche, para usar o termo freudiano e o termo que também Marx usou, né? Interessante isso, o fetiche das coisas, né? Eles usaram isso para um pouco criticar essa ideia do fetiche, quer dizer, o fetiche é o feitiço, é o caráter mágico das coisas, né? Mas hoje nós estamos recuperando isso, que é uma coisa da antiguidade, né? Que as pessoas se relacionavam com as coisas e viam nas coisas a capacidade de se comunicar, né? Isso é extremamente interessante. Bom, a justiça, portanto, ela se torna, né, dentro dessa ordem, dessa modificação, um espaço-tempo, não mais, como eu disse antes, para criticar, não é? De simples conhecimento, expropriação, reprodução, trabalho, resolução, transformação de conflitos, mas, sobretudo, ela passa a ser um espaço-tempo de recuperação da capacidade jurídico-política, ou seja, devolver à sociedade a capacidade que sempre teve, devolver às pessoas a capacidade que sempre teve de entender-se como pessoas dotadas de direitos e deveres e, portanto, pessoas com a capacidade de se comunicarem com as demais. E nesse processo de comunicação existem uma série de conflitos, não é? E esses conflitos, eles são absolutamente compreensíveis, né, na medida em que as pessoas têm capacidade de sozinhas irem desenvolvendo meios para solucionar esses conflitos. Eles não são compreensíveis se nós estamos numa ordem como a ordem anterior, em que os conflitos são sempre, eles permanecem constantemente. Ou seja, as injustiças são cometidas e não há uma resposta, né? Como hoje, a gente sai às ruas, a gente vai às casas, vai às empresas, vai a todos os lugares, inclusive a própria justiça, e a gente vê a injustiça sendo cometidas e nós não vemos uma solução para isso, né? E nós, como seres humanos, nós queremos uma efetiva solução para essas injustiças. A gente quer ver, a gente anseia por ver. E se a gente não vê a solução, nós, então, entramos num ciclo vicioso de descrença, de desacreditação, de desesperança, e nós passamos a não reconhecer essa nossa capacidade que é fundamental. Muito bem, mas eu disse que a justiça e o direito estão vinculados a duas ideias fundamentais, a poética e a prática. A poiesis, né, como diziam os antigos, né, helenos, e a praxis. Né? Muito bem. A praxis é um pouco isso que eu já referi a vocês. A praxis é essa vinculação firme e forte do jurídico com a sociedade política. A vinculação do direito com a política, né? É um vínculo sério e forte que o direito tem com o mundo das coisas, o mundo das pessoas, né? E, portanto, o direito, ele tem a incumbência fundamental de construir espaços e tempos de convivência, né? O Dr. Fernão citou esse artigo recente que eu publiquei, que é a inserção do jurista no mundo, em que eu falo especificamente dessas duas ideias de presença e aprendizado, né? Foi publicado, se não me engano, no periódico Migalhas, né? Se eu não estou equivocado. E ali eu discorro um pouco sobre isso, né? O que significa estar presente no mundo e o que significa estar presente com a disposição de aprender, né? Isso é muito importante. Não, nós passamos daquela fase em que o jurista era chamado para dizer o que as pessoas deveriam ou não fazer, em que as aulas de direito eram aulas em que o jurista dizia o que era a lei, e na primeira parte, e na segunda parte ele ficava reclamando que as pessoas não cumpriam a lei. Não é? E depois a terceira parte era como é que se deveria fazer para fazer com que a lei fosse efetivamente cumprida, porque aquilo não era brincadeira, etc, etc. Não. Essa presença de alguém que vai lá para dar uma aula sobre o que as pessoas devem fazer, essa visão está ultrapassada.
Hoje a sociedade não quer mais isso, ela quer o diálogo, ela quer a convivência, ela quer, portanto, que o jurista se apresente como alguém que tem um conhecimento especializado importante, que tem aí milênios de construção, não é? Esse é um aprendizado que eu chamo do processo civilizacional do direito. Tem um monte de mecanismo de solução de problemas, tem ali insights importantes, né? Esse nosso lidar constante com conflitos nos dá uma capacidade extraordinária de solucionar, de apresentar soluções, propostas e assim por diante. Mas a sociedade não quer apenas isso. Ela quer também dizer das experiências. Né? Vejam, por exemplo, vou citar aqui um exemplo que me é muito caro, que foi aquele processo todo em que os estudantes de São Paulo e de outros, do Paraná e de outros estados brasileiros ocuparam as escolas pedindo que eles tivessem, as escolas públicas pedindo que tivessem ensino de qualidade. Quer dizer, foi um impulso de participação dos próprios estudantes, das próprias estudantes, né? E ali, o que eles queriam? Eles queriam, ao fazerem a ocupação das escolas, a gente vê os textos que foram produzidos naquele momento, as fotos que foram tiradas, as experiências, nós vemos que, efetivamente, eles tomaram consciência dos problemas que viviam, tomaram consciência do tempo que viviam e do espaço que viviam e passaram a reivindicar, fazer propostas. E é um pouco isso que a sociedade espera de todos nós. Ela quer dizer, ela quer falar, olha, as minhas propostas são essas. E como nós somos profissionais do direito, sobretudo como juízes e juízas, não é mesmo? Nós temos aí a incumbência de ouvir tudo isso de maneira imparcial, que é uma construção assim muito difícil, né? A imparcialidade é extremamente complicada, porque nós temos uma formação, nós temos preconceitos, nós temos conceitos estabelecidos, temos uma vivência num determinado ambiente cultural, mas a gente precisa construir essa imparcialidade ouvindo isso tudo e, a partir daí, trazer soluções inovadoras a partir das propostas que são feitas. Isso é muito importante, né? Enfim, democracia é exatamente isso. E, portanto, a ligação do direito com a praxis, né? Praxis seria a produção de conhecimento, a produção de experiência, a produção de sensibilidade, conhecimento, experiência e sensibilidade no espaço público, no espaço político. É isso que é praxis, não é? E, portanto, nós temos condição, nós temos formação para isso, para alterar essa configuração e estabelecer esses vínculos sérios com o mundo que nos circula. E do ponto de vista da poética, né, para a gente já entrar na questão específica da questão da literatura e da resolução de conflitos, os vínculos do direito são com a imaginação e o estilo, a produção de tempos e espaços. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre o romance e a política, mas eu vou logo entrar no aspecto da tragédia, que eu acho que é extremamente importante, né? Essa forma de teatro que Atenas, sobretudo, desenvolveu. Mas, quando eu falo sobre praxis, eu estou falando da produção, né, de um determinado conhecimento, experiência e sensibilidade voltados para o espaço público e com a utilidade de apresentar soluções para esse espaço. Mas quando eu falo em poética, ou poiesis, eu estou falando de uma outra forma de produção. Tanto o termo praxis como poética, poiesis podem ser traduzidos por produção. Mas essa produção poética é uma produção diferente. Por quê? Porque ela não tem como objetivo imediato a apresentação de soluções úteis. Né? Há, na produção poética, diferentemente da produção prática, na poiesis, diferentemente da praxis, uma liberdade que é dada pela ideia de imaginação e também pela ideia de estilo. Né? A gente, quando se apresenta ao mundo, é muito importante isso, a gente se apresenta como um produto da nossa própria imaginação, né? E como também uma criação do nosso próprio estilo. Né? Sempre, quando a gente fala, quando a gente olha, quando a gente observa, quando a gente usa o corpo, o gestual, enfim, em tudo que nós fazemos, é isso que está presente, né? A imaginação e o estilo, que não são
absolutamente utilitários, né? Hoje a gente acha que a imaginação e o estilo são utilitários, né, por natureza, mas não é verdade. Porque hoje, é claro, a gente está acostumado com uma mídia que é assim, muito massacrante na exposição de pessoas, exposição de estilos e de uma venda de determinados produtos da imaginação que nos levam à ideia de que tudo é consumo, tudo é produção para obtenção de lucro, tudo é voltado porque a gente cria a nossa própria imagem constantemente, não é? Os selfies, né? Essa coisa maluca dos influenciadores digitais, da presença de vários meios digitais, né? Que as pessoas parecem que impõem a nós a sua própria imaginação, o seu próprio estilo para vender. Não é? Mas não é isso. A poética, a poesia, na verdade, é uma produção desinteressada, mas é uma produção extremamente importante, porque lembre-se, por exemplo, dos romances, né? Lembre-se do cinema, lembre-se da música também, um pouco mais difícil na música, mas na música também isso aparece. Quando nós estamos envolvidos na leitura ou na escritura de um texto literário, o que acontece é que nós damos asas à nossa própria imaginação e ao nosso próprio estilo, no sentido de construir espaços e tempos diferentes. Espaços e tempos que são imaginários, estilos que são imaginários. Né? E, portanto, nós construímos determinadas realidades, ou virtualidades, não é? Ou efetividades, a partir da utilização dessa qualidade, dessa forma de produção que é a poesia. Não é? E, portanto, isso também é usado. A gente, sem perceber, a gente usa tanto o conhecimento utilitário, a sensibilidade e a experiência utilitária, quanto essa experiência, a sensibilidade e o conhecimento poético para se colocar no mundo e dialogar com os outros, né? Compreender esse diálogo universal. E isso é extremamente importante e isso tem que ser resgatado no direito. E por onde isso aparece efetivamente? Isso aparece muito na relação entre o direito e a literatura. Né? Não dá aqui para eu fazer uma análise de todas as escolas que existem sobre o tema. Eu tenho críticas, vejo lados bons e ruins em cada uma delas. Eu vou apresentar para vocês, de forma autêntica, uma visão a partir dessa perspectiva. Como eu disse a vocês, na antiguidade, na experiência ateniense, que o direito surge, e o direito surge ligado à democracia. Só que, como eu estava adiantando já para vocês, o primeiro lugar em que isso acontece não é no espaço público da cidade. Isso que é muito interessante. O primeiro lugar em que aparece o direito vinculado à democracia, e a democracia, efetivamente, como o verdadeiro regime político, é numa expressão literária, uma expressão poética, que é exatamente o teatro. Uma das formas do teatro helênico, que houve várias outras, mas a mais típica e que nós mais hoje em dia referimos é a tragédia. Por que a tragédia? Porque a tragédia é o teatro da democracia. Né? Houve teatro, expressões de teatro em várias outras localidades contemporâneas, até antecedendo a experiência helênica, mas essas outras experiências jamais estiveram vinculadas à ideia da democracia. A única, efetivamente, que estava vinculada à ideia da democracia era a tragédia. Isso porque a tragédia ela foi construída para substituir duas ordens. Né? Não dá para a gente recuperar tudo aqui. A primeira ordem é a ordem que nós podemos chamar de ordem odisseia, né? Ou a ordem dos heróis. E a segunda ordem é a ordem do domínio da religião arcaica. Né? Mas a tragédia ela vai fazer a leitura dessas duas ordens, da ordem da religião e dos heróis, né? E ela vai transformar isso em alguma coisa em que o povo, de fato, o detentor do poder, Demos, Kratos, poder do povo, portanto, o Demos, detentor do Kratos, ele vai ter voz e presença
na construção efetiva do enredo e na solução desse enredo. E o herói e a religião arcaica, o herói da época Odisseia, né, o mundo de Ulisses, como dizia um historiador norte-americano importante, que trabalhou na Inglaterra durante muito tempo, que foi exilado por perseguição política, e depois ele retorna para os Estados Unidos, que é o autor desse texto, O Mundo de Ulisses. Mas, então, ao fazerem a leitura, esses autores das tragédias, os dramaturgos helênicos, os dramaturgos que compuseram essas suas obras no ambiente da democracia ateniense, ao fazerem a leitura dessas obras, eles fazem uma crítica efetiva dessas ordens, da ideia da presença do herói, que é a ideia da aristocracia, da oligarquia, e da presença avassaladora da religião, que é a ordem arcaica, imediatamente anterior ao fenômeno da construção das cidades em toda a Grécia, né, em toda a ordem da Hélade, e eles então fazem com que o povo tenha lugar nessa representação, coisa que ele não tinha nem na religião e nem arcaica, nem na religião arcaica, nem na ordem dos heróis, na ordem Odisseia, no mundo de Ulisses. E o povo, portanto, leva à conclusão desses dramas que são representados em festas públicas, né? Nas festas chamadas dionisíacas, né? Dionisos, Dionisos, era uma das entidades que eram cultuadas no ambiente ateniense, né? Ao lado de Atenas, evidentemente, Atena, a deusa da sabedoria, da guerra também, não é? Muito bem. Mas o povo, ele participa. Como ele participa? Ele participa porque dentro do enredo existe uma personagem que o representa. E é interessante que essa personagem que representa o povo é uma personagem coletiva, não é uma personagem individual. Essa personagem é exatamente o coro, né? E o coro, ele se estabelece naquela construção do anfiteatro grego, do anfiteatro helênico, ele se estabelece no nível em que está o povo que está assistindo ao desenrolar da peça, né, do drama, ao desenrolar da tragédia. Ele fica ali no mesmo nível em que está o povo. E, portanto, ele não se põe num espaço diferente. Enquanto que a ordem que é combatida pela tragédia, ela se põe num espaço superior. É ali no palco que vão agir os atores que representam os heróis e a religião antiga. Mas o que acontece nos enredos das tragédias? Esses heróis e essa religião arcaica são derrotados. E são derrotados por quê? Porque existe uma justiça diferente que é implantada a partir da experiência da tragédia, e existe também uma forma política de se expressão diferente que é implantada a partir da tragédia. Direito e a democracia e a sua relação absoluta. Eu não sei quanto hoje em dia ainda as pessoas têm prazer de ler essas obras antigas, né? Mas é muito interessante, eu recomendaria a leitura, tem aí à disposição, eu pus até na bibliografia brevemente, tem à disposição traduções magníficas dessas obras, muito acessíveis, muito bem feitas, e muito literárias, inclusive para o português nosso aqui brasileiro, né? Tanto da trilogia tebana, né, de Sófocles, quanto da Oresteia, obra de Ésquilo, né? E que até um deputado recentemente chamou de Esquilo, né? Mas é o Ésquilo, né? E essas duas obras são extremamente importantes. Na trilogia tebana, ela conta a história do Édipo, né? Édipo rei, em primeiro lugar, depois Édipo em Colona, o colono, quando ele foi exilado, depois da condenação que ele próprio se impõe, né, pelos erros que cometeu, e depois a história magnífica que é lida por vários estudantes de direito nas faculdades, que é a Antígona, né? Antígona, que é a obra, uma das filhas de Édipo, e que vai lutar pelo direito
que ela considera universal de enterrar seu irmão, né? Toda a família de Édipo, de certa forma, se destrói, né? A partir daquele erro primeiro que foi feito, que foi cometido sem saber pelo próprio Édipo, né? O Édipo Basileus ou o Édipo Tirano, né? O Édipo Rei ou o Édipo Tirano. E toda a família vai se destruindo nessa trilogia, né? A trilogia tebana, porque ela se dá exatamente em torno da cidade de Tebas, né? Você veja que é muito interessante essa ideia de que, muito embora as personagens elas advenham do mundo dos heróis e do mundo da religião arcaica, esses personagens elas sofrem tribulações e sofrimentos, porque quem tem que prevalecer é o povo, né? É o povo representado na peça. E isso fica mais evidente ainda na Orestia. É chamada de Orestia porque a personagem final, digamos, desse percurso é o próprio Orestes, né? Que é o filho de Clitemnestra e Agamenon. Né? Agamenon, que foi o rei dos reis, aquele que foi liderar a guerra contra a Troia. Quando ele volta, ele é assassinado pela própria mulher, a Clitemnestra, e Equistos, né, que era primo dele, e o faz porque há uma grande briga familiar, né, um processo de vinganças e contra-vinganças, né, a vendetta, como dizem os italianos, né, e ela aparece em outras obras literárias até muito recentemente, né, por exemplo, a questão, por exemplo, da expressão da máfia, né, e das vinganças recíprocas de famílias contra famílias são eternas, né, ela aparece, por exemplo, na obra do nosso escritor do Rio Grande do Sul, gaúcho, que é Érico Veríssimo, Incidente em Antares, que justamente ela se inicia exatamente com esse processo de vingança de uma família contra a outra, e nós conhecemos muito esse processo de vingança de uns contra os outros, né? Ela aparece, por exemplo, na obra do Alexandre Dumas, que é Os Irmãos Corsos, né? O cerne da questão é exatamente a vingança, e assim por diante. Mas, então, uma família se vinga da outra. E ela o faz porque ela é autorizada, né? Esse processo de vingança é autorizado pela ordem divina, a religião arcaica, e pelo regime dos heróis, que era um regime guerreiro, de constante luta de uns contra os outros. A justiça, na verdade, essa justiça divina da religião arcaica e a justiça heróica da época dos mitos, né, da Odisseia e da Ilíada, é uma justiça baseada na guerra, na destruição. Um deve fazer justiça destruindo o descendente do outro porque o seu antecessor foi ofendido por eles, né, como naquela fábula também antiga, que é a fábula do lobo e do cordeiro. Muito bem. Mas o que acontece nessa trilogia, que é a trilogia da Orestia? O que acontece é que na última das peças há necessidade de intervenção de Atena. Por quê? Porque o povo reivindica uma forma diferente de justiça. Ele não quer mais a justiça como guerra, ele não quer mais a justiça como vingança. Ele quer uma justiça que seja feita por um tribunal, e um tribunal do qual o povo participe, que o povo tenha o controle desse tribunal. E é exatamente essa a conclusão da Orestia, da trilogia magnífica, muito bem, vale a pena ler essa obra, né? É muito interessante, não dá para falar dos detalhes, mas o coro encaminha ao exílio, digamos assim, da justiça da vingança. Né? Se transforma, inclusive, o meio que era utilizado para a vingança, que eram as eríneas ou fúrias, elas são convertidas em guardiãs da expressão da justiça que vai ser feita a partir de agora pelo Areópago, portanto, pelo tribunal, que é o tribunal do qual participam os cidadãos atenienses. Então, vejam só que coisa interessante. A democracia gera a justiça que não é mais vingança, a justiça que não é mais guerra, a justiça que é o debate público que se faz perante um tribunal que é público, que é, portanto, pertencente ao povo, que é um tribunal democrático.
E é ali, nesse enredo das tragédias, que nasce essa vinculação extraordinária entre o direito e a justiça. Mas, veja, isso seria maravilhoso, né, se a partir dali nós tivéssemos levado avante esse projeto da justiça democrática, mas não é isso que acontece. E o que acontece é que, no processo de formação, sobretudo da modernidade, não é, há um alijamento, um afastamento dessa justiça democrática. Eu não teria tempo, talvez, de falar um pouco para vocês sobre essa peça magnífica do Eugênio Neu, que se chama Mourning Becomes Electra, né? Ou o luto se torna Electra, ou Electra se torna o luto. Né? Electra quem é? Electra é a irmã de Orestes. Né? Quando Orestes empreende a vingança da morte do pai, matando os seus assassinos, mata a própria mãe e o Egisto, né, o seu companheiro, o seu amante, né, o que passa a viver com a mãe, com a ex-mulher de Agamenon, quando ele faz isso, ele faz de comum acordo com Electra. Né? Electra que ama Agamenon, assim como o próprio Orestes ama seu pai, mas os dois discutem isso com a participação do coro, e eles então resolvem que eles têm que resolver a questão fazendo a vingança. Mas aí o que acontece quando uma nova vingança vai ser empreendida? Aquela intervenção que eu referi, impedindo que essa vingança se perpetue. Mas aqui, já no século XX, essa peça é do final da década de 20 do século XX, o Eugênio Neu, que é um autor magnífico, nós conhecemos sobretudo pela longa jornada à noite adentro, né? Long Day Journey Tonight, ele resolve repetir a trilogia da Oresteia, e ele então compõe essa trilogia com esse nome, né? Mourning Becomes Electra. E que literalmente significa isso, né? Electra se torna luto. E nessa trilogia, portanto, uma repetição nossa, contemporânea quase, né, da tragédia grega, ele simplesmente descaracteriza a ideia de tragédia. O povo desaparece. Está presente lá o coro, mas o coro é um coro alheio a tudo que a todo o enredo. É um coro que não participa da situação, que absolutamente ignora a situação. Todas as coisas se dão em salas fechadas. Todas as decisões, todas as tramas se dão em salas fechadas. E no final, porque elas se dão em salas fechadas e o povo é afastado da solução do problema, portanto, as questões não são públicas, elas se tornam apenas nominalmente públicas, mas elas são privadas, o que acontece? Há uma justiça que se perpetua como vingança. Há uma justiça que se perpetua como guerra, como agressão. Né? E, portanto, esse é o destino que é contado, vejam, transformando todo o espírito da tragédia numa sociedade sem cidadania, quer dizer, uma sociedade destituída da participação, a sociedade destituída do controle de tudo aquilo que ocorre efetivamente pelo seu, que seria o seu soberano, que seria o povo. Muito bem. Então, eu concluo aqui para vocês. Tenho um monte de coisas para falar ainda com vocês, claro, mas eu acho que falei bastante. E que existe necessidade de uma justiça transformativa. É uma justiça que deve se adaptar à própria concepção da democracia, que, no meu entender, é uma construção constante de visibilidade entre invisibilidades. Né? A democracia sempre teve uma vocação para a inclusão. Isso desde a antiguidade. Né? A gente fala mal da democracia ateniense, dizendo que poucos participavam, mas a gente se esquece que a democracia, no curso da sua história, ela foi, na verdade, ampliando as pessoas que participavam
do seu processo. Né? A gente não sabe até onde iria essa inclusão, porque a história da democracia foi interrompida exatamente porque Atenas perde a guerra do Peloponeso. Né? O pano de fundo do desenvolvimento da democracia são guerras. Mas, ao perder a guerra do Peloponeso para os espartanos, e, portanto, perder o projeto democrático, sofreu uma derrota diante da realidade oligárquica, né? Domínio de poucos, então a gente não sabe até onde iria isso. Mas nós sabemos que esse espírito da democracia ele permanece como que subterrâneo na história, ele vai ressurgir em vários autores, né? Por exemplo, Spinoza que dizia que a democracia era o regime mais natural da humanidade, né? Ou, por exemplo, na discussão do regime da liberdade de Montesquieu. Enfim, a democracia, como ela é um regime da inclusão, ela é um regime que tenta iluminar aquilo que na sociedade está na invisibilidade. E, portanto, ela vai recolhendo, né, essas experiências. Lembram-se do que eu disse no início sobre a necessidade da experiência da escuta, não é? Mas é preciso também a necessidade da experiência da memória, de recuperar os traumas. Eles não podem ficar escondidos, porque aquilo que está invisível não está invisível desde sempre. Aquilo que está invisível foi colocado na invisibilidade. Aquilo que é a periferia não está na periferia desde sempre. Foi jogado na periferia, não é? Todas as experiências de preconceito, todas as vítimas de preconceito foram, na verdade, construídas nesse processo de exclusão. E é preciso que, na medida em que a democracia é o processo de inclusão por excelência, ela vai iluminando e trazendo essas pessoas para a participação, no processo a que nós estamos assistindo hoje, né? Apesar dos reveses. Mas é exatamente isso que é importante. E a democracia ela fala sobre a superação dos traumas, não dá tempo de conversar mais sobre isso. Ela diz que nós temos direitos e poderes, mas sob deveres e responsabilidades. Nós temos responsabilidades e deveres para com as coisas e para com os outros. Né? É por isso que eu proporia, aqui no final, uma provocação para vocês, né? É o trabalho que eu venho desenvolvendo e é o trabalho que eu gosto de desenvolver, por isso que isso tudo me dá muito prazer, né? E por isso, no final das contas, eu vou falando assim com esse entusiasmo, que é um processo de desinstitucionalização da justiça. Portanto, uma justiça que não é instituição, é desinstituição, uma justiça que é difusão, não é apenas distribuição, porque a distribuição dá a ideia de que alguém distribui. Não, a justiça é de todos, ela está em todos, ela permite que todos participem. A justiça é iniciação, ela é mais do que educação. O processo de iniciação é muito mais virtuoso do que o processo educacional, porque é um processo que é construído em conjunto pelas pessoas e não é um processo que é imposto, né? A ideia de educação, educere, que significa tirar para fora, é interessante, mas ela permanece com o termo ducere, ducere do latim, que é esse do duto, do conduzir, né? Ou do seduzir, não é? Que todos esses termos têm ali o ducere como a sua raiz. E a iniciação não, a iniciação é participação, a iniciação é possibilidade. A justiça, alteridade, portanto, a justiça que reconhece o outro, não quer apenas que o outro se torne idêntico a ela mesma, a imposição de costumes, imposição de ritos formais, que às vezes a gente nem sabe porquê, a imposição de determinadas concepções de mundo, não. É o escutar, né? Eu me lembro sempre, quando eu era estudante, eu me lembro de um caso, de um crime que houve no estado do Mato Grosso, se não me engano, o Mato Grosso do Sul, e um indígena foi chamado ao fórum, né, da cidade para testemunhar, e ele foi então nu para prestar o seu testemunho, né, aparentemente nu. E aí então houve um protesto enorme, as pessoas não queriam que ele aparecesse no fórum daquela forma, etc. Mas as pessoas não perceberam que ele não foi nu. Ele estava com o corpo todinho pintado, da forma como ele tinha que se adornar para as cerimônias mais importantes da sua comunidade. Ou seja, ele estava vestido.
estava vestido de uma forma cerimonial ainda superior aos ternos, gravatas, vestidos e assim por diante. E é preciso que a gente se abra para essas experiências diferentes. Elas existem na sociedade e elas permitem que nós mesmos nos alteremos. Não é? Isso que é importante. A justiça que altera aos próprios sujeitos da justiça. A justiça, afinal, que é convivência. Tem aqui alguma bibliografia, como eu falei muito das minhas propostas, eu fui muito autêntico na minha exposição, para não ficar apenas citando outros autores. Aqui tem alguns artigos. Eu vou enviar tanto esses nossos slides para vocês, como também vou enviar os PDFs de algumas desses textos menos acessíveis, para que a gente possa continuar esse diálogo, né? Eu fiz essa exposição exatamente como uma proposta, ou aceitando uma proposta de uma conversa, né? Eu venho para aprender com vocês, pela prática de vocês, venho para que a gente possa conversar e construir juntos essa justiça que eu tenho certeza nós todos sonhamos, tá bom? Obrigado. Perfeito. Agradeço muito, doutor Alfredo, pela palestra, pelas provocações, por esse panorama tão interessante sobre as questões. Vou tomar mais cuidado quando usar, né, métodos alternativos de solução de controvérsia, questão da adequação. Temos de tomar cuidado aí, porque essas questões realmente, se pensadas com mais profundidade, nos levam a conclusões bastante interessantes. Eu queria abrir para eventuais perguntas. Temos alguma pergunta da audiência que está aqui no Teams ou no YouTube? Eu vi que alguém colocou alguma coisa aqui, eu confesso que eu me sou todo perdido. Perfeito, João. Fez uma pergunta, Dr. Alfredo, obrigado pela exposição. Seria possível retomar essa crítica à expressão métodos adequados? Só que acho que o senhor pôs no mudo. Perdão. Eu fiz duas críticas à ideia de métodos adequados, né? Uma delas é porque ela está muito vinculada à teoria processual, né? Tem a ver com a ideia da adequação dos pressupostos da ação, pressupostos processuais, etc, etc. E a segunda, que é mais importante, é que ela retira desses meios, né, o seu caráter mais importante, que é a autonomia, ou seja, a autarquia, ou seja, a capacidade que as pessoas têm de efetivamente participarem, de serem levadas por pessoas habilidosas, né, como os juízes que trabalham com esse tema, juízes que trabalham, os conciliadores, as conciliadoras, mediadores, mediadoras, etc., serem levadas a participar, a tomar efetivamente nas mãos a capacidade de resolver os seus próprios problemas, né? Isso é muito importante. E o adequado também tem um lado assim que eu acho muito ruim, que é o seguinte: é você poder dizer assim, olha, para esse caso tem isso que é adequado, para aquele caso é outro, né? E isso, digamos assim, desprestigia a própria função da justiça, porque o que é adequado para as pessoas é a justiça. E é essa justiça que é democrática, quer dizer, que se abre para essa possibilidade de resolver os conflitos de forma efetiva, de forma justa, sobretudo, né? De transformar os conflitos, transformar as pessoas, né? Aproveitar a existência do conflito para que a pessoa transcenda a sua situação, né? Isso é importante. Ou tome consciência da sua situação. Às vezes, a gente encontra pessoas cujo problema é exatamente não terem confiança em si mesmas, na sua capacidade de viver, né? Elas são constantemente desprestigiadas pelas outras pessoas, pelos poderes, por todo mundo. E a gente precisa dizer para as pessoas, não, a sua contribuição é importante, aquilo que você vê, a sua experiência é importante, a sua sensibilidade é importante, o seu conhecimento é importante, né? E quando a gente fala
quando a gente fala da adequação, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, já ouvi, estou dizendo com absoluta franqueza, né? É dizer assim, olha, o judiciário é para os pobres, né? É para quem não pode pagar. O judiciário é para as pessoas doentes. Enquanto que a arbitragem é para os ricos. Enquanto que a mediação é para isso ou aquilo. Enquanto que aquilo... Então, as pessoas vão criando desigualdades, reproduzindo desigualdades e criando outras desigualdades. Isso é muito sério. Então, eu não comungo com esse termo meios adequados, né? Eu acho que a gente deve usar o termo que nos dá poder, que nos capacita, que capacita os outros, sobretudo, né? As outras pessoas, que é o termo da autonomia. Eu acho isso fundamental. Não sei se ficou claro agora. Perfeito, muito obrigado. Márcio, tem mais uma pergunta. Eu vi, mas o doutor Fernão tinha levantado a mão antes dessa pergunta, então eu passo a palavra para ele e depois a gente vai, aí só pela ordem temporal de... Márcio, também, olha, perguntas críticas também e opiniões também são mais bem-vindas ainda, hein, tá bom? Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade de... Não tenho... As críticas não virão de mim, professor, peço compreensão, mas sim o reconhecimento do trabalho que o senhor vem realizando, a semeadura séria, num tema bastante sensível, uma semeadura que busca despertar as consciências da necessidade de construção de um novo padrão de relacionamento social. Trata-se de uma emergência diante do quadro que nós estamos vivenciando. E o senhor, com muita propriedade, muita naturalidade, o senhor traz o assunto e toca os corações de todos nós. Então, eu gostaria de expressar que o Sejuri, o Centro de Justiça Restaurativa, comunga desses mesmos ideais que o senhor vem semeando, e nós estamos aprendendo a cada dia com muitos parceiros e contamos com o senhor para que esse aprendizado se aprofunde. Precisamos da ajuda de todos que já tiveram o coração tocado por essa necessidade de transformação de valores e de hábitos, para que a gente possa realmente caminhar em direção à cultura da paz efetiva, substancial. E a paz, ela não envolve só as relações humanas, mas as relações dos seres humanos com o meio ambiente, com todos os reinos, com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal, com o planeta Terra. É nossa responsabilidade. Agora, não há, se o senhor me permite uma colocação, não há como construirmos uma cultura de paz sem a assunção de responsabilidades e de deveres. Então, essa ordem que o senhor, a ordem internacional dos deveres e responsabilidades, é o próximo passo que nós precisamos dar. Realmente, nós já demos o passo da ordem de direitos humanos, mas parece que muitos querem usufruir de direitos, mas não querem honrar os seus deveres como membro do corpo social. E a assunção de responsabilidades é que traz a liberdade, é que traz a cidadania. Todos têm esse compromisso se nós queremos realmente fazer essa transformação. E a equipe do Sejuri agradece ao senhor, agradece à SECOM, agradece ao Dr. Bruno Takahashi, ao Dr. Márcio Catapani e à Escola de Servidores por essa aula de hoje, que enche de esperança os nossos corações. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernão. Eu vou para a pergunta que o Roberto Alves fez aqui. Entendo que o direito deve refletir os valores da maioria das pessoas que habitam determinado espaço territorial, resguardando os direitos mínimos da minoria deste mesmo lugar. Nos últimos anos, parece que esta lógica está sendo um pouco enfraquecida com algumas decisões do Poder Judiciário. Como o doutor Alfredo vê a questão? Parabéns pela palestra.
Bom, primeiro, muito obrigado, Fernão. Eu estou à disposição sempre, né? Um prazer enorme, é uma honra para mim poder participar, mas também estou à disposição, sobretudo, para aprender com vocês, tá? Isso é muito importante. Essas experiências que vocês estão levando à frente, isso que vocês estão fazendo é muito corajoso, né? A gente precisa lembrar isso. As pessoas acham que não, que são ideias novas e que tudo é maravilhoso levar à frente. Isso não, é com muita coragem, né? Porque há muita resistência, né? E vocês estão levando isso, e isso é importante, e eu estou aqui para aprender com vocês, né? Para dialogar com vocês, mas estou sempre à disposição. Para mim, muito obrigado pelas suas palavras, eu fico feliz dessa comunhão. Olha, a questão está aí, a gente dividir o mundo em maiorias e minorias, né? Eu considero um equívoco isso. Eu acho que nós somos, como povo, né, um conjunto, um complexo de muitas minorias, né? Não há maioria, especificamente. E essas minorias, elas precisam se expressar, né? Isso é extremamente importante, todas elas, né? E nós vamos descobrindo no curso dessa expressão dessas minorias que muitas delas vão apresentar determinados valores que correspondem a uma expressão numérica muito relevante, né? Por exemplo, há aquilo que até pouco tempo se chamava minoria, composta pelos afrodescendentes, né, os negros. Aí é um equívoco grave, né, porque na conformação da sociedade brasileira, que é uma sociedade de muita miscigenação, muita mestiçagem, né, o que aconteceu é que, muitas vezes, essa mestiçagem, maior parte das vezes, é uma mestiçagem que foi imposta, né? É um encontro que foi imposto, né? Você veja que houve um desalojamento de uma população que estava num determinado espaço territorial, que foi trazido a um outro espaço territorial, e aqui foi submetido a uma série de violências, uma série de explorações, opressão humana. Negou-se, inclusive, a qualidade de humanos dessas pessoas, assim como também foi feito no processo de colonização com as populações indígenas, populações originárias. E o que nós temos que fazer é exatamente fazer o resgate disso tudo. Isso também acontece nos gêneros, né? Acontece com as mulheres, acontece com o LGBTQ+, né? Acontece com todas as expressões que eram escondidas, que eram invisibilizadas, como eu referi, né? Estavam ali na escuridão. E elas só podiam se apresentar se elas se conformassem a um padrão, que era vendido como um padrão majoritário, mas não é majoritário, né? Nós sabemos disso hoje. Por exemplo, aí no espaço onde está o tribunal, que é a Avenida Paulista, a gente vê a expressão da riqueza da diversidade do povo brasileiro, daquilo que somos nós, não é? E isso é extremamente importante. Agora, com relação às decisões judiciárias, vejam, aí eu faço uma distinção, porque eu não gosto muito dessa distinção muito superficial entre a ideia de ativismo judicial e politização da justiça. Eu não gosto, né? O que eu acho é o seguinte: quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal acolheu a questão fundamental do casamento para todos os gêneros, quer dizer, entre todos os gêneros, né? Ele não fez isso por ativismo judicial, né? Muito embora até o Supremo tenha dito isso, equivocadamente no meu modo de ver. Ele fez isso cumprindo a ordem internacional, porque havia normas internacionais aplicáveis no Brasil que podiam ser ditas como aplicáveis do ponto de vista constitucional. Não houve uma subversão constitucional, né? Há vários pactos internacionais. Aqui está submetido o Brasil porque os firmou, né? O Brasil sempre foi um país muito ativo nessa ordem internacional, né? Isso é muito interessante, até em alguns momentos até como um mascaramento da sua própria realidade, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, mas, de qualquer forma, sempre esteve ativo na adesão
aos melhores documentos internacionais. E nesses documentos isso tudo está preservado. Então isso é extremamente importante. Não foram coisas inovadoras, não foi ativismo judicial, né? Eu sei que existe um pouco de vaidade, né? Às vezes a gente dá uma decisão, os juízes, as juízes, às vezes a gente fala assim, puxa, essa decisão é a decisão mais original do mundo, né? Mas aí a gente vai ver, essa decisão é tão velha quanto Aristóteles, né? E aí a gente fala assim, puxa, então a gente tem que controlar um pouquinho a vaidade, né? Porque o nosso mundo também é um mundo pesado desses problemas, lamentavelmente. Mas faz parte da natureza humana, a gente vai dialogando e vai superando. Agora, eu não vejo aí, digamos assim, qualquer tipo de decisão contra-majoritária, né? Esse é para mim, um outro termo horroroso, que se tornou comum entre os profissionais, sobretudo os constitucionalistas, né? Isso é uma imposição de um termo que não tem nada a ver com o papel do direito. O direito não é contra-majoritário, como as pessoas dizem. Ele não é, por exemplo, um direito que protege contra maiorias. Não é isso. Não é isso. O direito não é isso. Pelo contrário, o direito é democrático. E o que é a democracia? A democracia é abrir o espaço de inclusão para todos. Então, quando, por exemplo, o juiz diz assim, não, como hoje, por exemplo, tem a regulação que eu acho extremamente importante dos portadores de deficiência, né? Todos nós somos portadores de deficiência. De algum modo, nós temos deficiência. Mas há alguns casos que excedem a capacidade de participação no espaço público, das atividades profissionais, assim por diante. O que faz o direito quando ele concede a essas pessoas uma determinada possibilidade, uma determinada capacidade que elas não têm? Ou seja, ele supre capacidades. Ele permite que essas pessoas exerçam os direitos como os demais. Então não há uma decisão contra-majoritária. Pelo contrário, há uma decisão a favor da construção do espaço público, portanto, da maioria. Né? Se há uma decisão, por exemplo, favorável à participação política das mulheres como candidatas ou como em determinados concursos, dos negros, dos indígenas, enfim, se há decisões nesse sentido, nós não estamos favorecendo minorias e sendo contra-majoritários. Não, nós estamos enriquecendo o espaço da maioria, porque essa é a função do direito na democracia, né? Ajudar nessa iluminação das invisibilidades, né? Daqueles que são excluídos, né? Trazer a inclusão. É assim que o direito age, né? Ele não age contra-majoritariamente, quer dizer, isso é um equívoco. O direito sempre é democrático, portanto, ele sempre está construindo a maioria democrática, né? Então, talvez o que esteja atrapalhando um pouco o nosso ambiente de debate público, né, lamentavelmente, é que tem aí, digamos, opiniões muito apressadas que são apresentadas nesse ambiente, sem reflexão, e aí elas acabam entrando no nosso vocabulário corrente e a gente também não reflete sobre elas. Eu acho que a gente tem sempre que... Veja, quando eu falo da praxis e da poética, eu estou falando que a gente está sempre criando conhecimento, experiência e sensibilidade. E o conhecimento é sempre crítico. A gente tem sempre que criticar, sempre que responder às coisas, e pensar, olha, será que é isso mesmo que estão dizendo? Esse conceito corresponde efetivamente ao que está acontecendo ou não? Então, essa é a nossa função, de todo mundo, como juristas, claro, mas da sociedade como um todo. Perfeito, agradeço muito a resposta às perguntas. Na verdade, nós temos vários elogios que foram feitos à palestra, a Lia, a Tamires, a Gleide. Eu não vou ler esses elogios, mas depois eu peço que o pessoal da organização possa repassá-los ao Dr. Alfredo. Nós temos também da Sabrina, do José Márcio, da Lúcia, e eles depois podem passar ao doutor Alfredo. Eu agradeço muito também as considerações feitas pelo doutor Fernão, agora ao final, faço minhas as palavras dele, reconhecendo a importância do debate desses temas e a forma tão
profunda e sincera com que o doutor faz essa análise. E, como não há mais perguntas, eu queria mais uma vez agradecer, doutor Alfredo, a sua presença, a sua palestra hoje, dizer que a nossa escola está aberta ao senhor, sempre seremos gratos em ouvi-lo. Agradecer ao doutor Bruno, ao doutor Fernão, que aqui estiveram essa noite conosco, a Norma, o Hélio, o pessoal da escola e da UCIM, que ajudaram a organizar esse evento, e todas as pessoas que, ou pelo Teams, ou pelo YouTube, nos assistiram, né, os conciliadores, os magistrados, os servidores, todo mundo que pôde participar. Dizer mais uma vez que nós vamos arrumar o áudio e colocar no YouTube, se Deus quiser, uma versão limpa dele, para que quem quiser depois ouvir novamente, ouvir pela primeira vez, possa fazer isso de uma forma mais fácil. E agradecendo a todos, de minha parte, é isso que eu tinha a dizer. Desejo uma boa noite e um bom resto de semana para todos. Até logo.